Olá, alunos do nono ano, vamos dar início à nossa aula de hoje, dia 8, do 7 de 2020. A paz de Cristo esteja presente em suas casas. Então, vamos falar um pouquinho, dando continuidade ao nosso encontro, que foi no dia 7, onde nós estamos ainda abordando o artigo de opinião, um texto de opinião. Então vamos aqui conhecer do próprio livro de vocês, tá? Essas informações aqui. Então nós vamos ler e depois nós vamos tentar aqui comentar um pouquinho os exercícios relacionados ao texto em questão aqui. A intenção dos textos de opinião. Vivemos bombardeados de informações trazidas pelas mais diversas mídias. Essas informações nos fazem cidadãos do mundo, mas por si só não garantem solidez argumentativa. São cacos à espera de alguém que lhes dê sentido. São cacos à espera das explicações, à espera da resposta ativa diante dos fatos da opinião. Então, um artigo de opinião, ele, na verdade, para garantir essa solidez argumentativa, você precisa dominar, vamos dizer assim, esses cacos, essas informações contidas, ou no texto ou no tema em questão. Então, aqui, vamos ler um pouquinho do que significa, esse artigo de opinião. Segundo Costa, 2012, o artigo de opinião forma um corpo distinto na publicação, trazendo a interpretação do autor sobre um fato ou tema variado. Então, ele pode ser político, cultural, científico. Em suma, a partir de uma questão polêmica e num tom estilo de convencimento, o articulista, para quem não sabe, é o jornalista, é a pessoa entendida no tema, tem como objetivo apresentar seu ponto de vista sobre o assunto, usando o poder de argumentar, ou seja, de argumentação, defendendo, explicando, justificando ou desqualificando posições, tá? O artigo de opinião é um gênero textual que se vale da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Ele expõe a opinião de um articulista que pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Geralmente discute um tema atual de ordem social, econômica, política ou cultural relevante para os leitores. Então, tudo isso aqui, na verdade, já foi dito, sobre o artigo de opinião. Nós estamos apenas agora colocando aqui um registro do que já foi mencionado nos outros vídeos. Ou seja, o artigo de opinião, ele traz, na verdade, uma tipologia dissertativa, argumentativa. Então, para isso, você vai ter toda aquela estrutura. Ou seja, você vai ter que ter, sim, o tema, uma tese, que é a problemática, o problema, a tese, que é a opinião, que é o posicionamento, e por fim você tem que ter as argumentações que você vai utilizar para comprovar essa tese, essa sua opinião, ok? Então vamos seguir adiante aqui. Nós temos aí as duas definições do gênero artigo de opinião. Apresentam pontos em comum. Assinale as alternativas que apresentam esses pontos. Então vamos lá, vamos ver. Aqui nós temos a argumentação deve estar presente nesse gênero textual. Qual dessas aí a gente pode estar aqui, vamos dizer, mencionando, Nós podemos estar o que? Marcando, assinalando, Então a argumentação, ela deve estar presente nesse gênero textual? Claro que sim, gente? Então é presente. B. As pessoas que leem o texto necessariamente concordam com as ideias do autor do artigo? Nem sempre, Nem sempre.
é justamente para você dar um posicionamento seu, né? Então, aqui você tem que, nem sempre, não marque essa, ok? C. Os temas dos artigos de opinião podem gerar opiniões diferentes? Claro que sim, a finalidade é justamente essa, é cada um mostrar um olhar diferenciado. D. O artigo de opinião não permite posicionamento do autor? Ele não permite? O objetivo é justamente permitir um posicionamento do autor, né? É um ponto de vista dele. E. Ele deve somente narrar fatos? Narrar? Não, né? Claro que não. Espera-se do articulista um posicionamento, tá? Então aqui nós temos, vamos dizer assim, alternativas que definem de uma certa forma esse gênero textual que é o texto de opinião, ok? O texto a seguir aqui é da escritora Lia Luft. Ele é um artigo de opinião, tá? Então nós temos aqui: baleias encalhadas emocionam você? Por quê? E o mendigo morto na beira da praia, que emoção lhe provoca? Então ela já começa, né, aqui no próprio título do artigo dela, já de uma certa forma te causando uma reflexão. Ela já está sendo bastante polêmica aqui, né? Baleias não me emocionam. Ela reforça. Ela usa uma linguagem subjetiva, você percebe aqui, né? Ela usa a primeira pessoa. Hoje quero falar de gente e bichos, de notícias que frequentemente aparecem sobre baleias encalhadas e pinguins perdidos em alguma praia. Não sei se me aborrece ou me inquieta ver tantas pessoas acorrendo, torcendo, chorando porque uma baleia morre encalhada, mas certamente não me emociona. Bem, ela já mostrou aqui um certo, vamos dizer assim, olhar ou um certo posicionamento sobre esse tema, não é verdade? Sei que não vão me achar muito simpática, mas eu não sou sempre simpática. Aliás, se não gosto de grosseria nem de vulgaridade, também desconfio dos eternos bonzinhos, dos politicamente corretos, dos sempre sorridentes ou gentis. Prefiro o olho no olho, a clareza e a sinceridade, desde que não machuque, só pelo prazer de magoar ou por ressentimento. Então aqui ela já mostra um certo posicionamento, o que ela pensa aí, né, sobre o título aí que ela colocou. No título ela já mostra aí o que? Uma polêmica. Mas aí em seguida, na introdução dela, ela já mostra um certo problema, mas com um certo posicionamento, tá? Então, continuando, não gosto de ver bichos sofrendo, sempre curti animais, fui criada com eles. Na casa onde nasci e cresci, tive até uma coruja chamada, sabe Deus por quê, Sebastião. Era branca, enorme, com aqueles olhos que reviravam. Fugiu da gaiola especialmente construída para ela, quase do tamanho de um pequeno quarto. E por muitos dias eu a procurei no topo das árvores, doida de saudade. Na ilha improvável que havia no mínimo lago do jardim, que se estendia atrás da casa, viveu a certa altura da minha infância um casal de viadinhos, dos quais um também fugiu. O outro morreu pouco depois. Segundo o jardineiro, morreu de saudade do fujão. Minha primeira visão infantil de um amor, Romeu e Julieta. Tive uma gata chamada Adelaide, nome da personagem sofredora de uma novela de rádio que fazia suspirar minha avó, e que meu irmão pequeno matou a gata, no que entendi como uma das primeiras tragédias de que tive conhecimento. De modo que animais fazem parte da minha história, com muitas aventuras, divertimento e alguma emoção. Mas voltemos às baleias encalhadas. Pessoas torcem as mãos, chegam máquinas variadas para içar os bichos, aplicam-se lençóis molhados, abrem-se manchetes em jornais e as televisões mostram tudo em horário nobre. O público presente ou em casa acompanha como se fosse alguém da família. E quando o fim chega,
é lamentado, quase com pêsames e oração. Confesso que não consigo me comover da mesma forma. Pouca sensibilidade. Uma alma de gelos nórdicos, quem sabe? Mesmo os que não me apreciam, não creiam nisso. Não é que eu ache que o sofrimento de animal não vale a pena. A solidariedade, o dinheiro. Mas eu preferia que tudo isso fosse gasto com eles. Depois de não haver mais crianças enfiando a cara no vidro do meu carro para pedir trocados, adultos famintos dormindo em bancos de praça, famílias morando embaixo de pontes ou adolescentes morrendo drogados nas calçadas. Então, veja bem, gente, aqui quando você chega nesse ponto do texto, você já começa a ter uma ideia, né, do que ela está usando como argumento para defender o posicionamento dela, que você já sabe qual é, né? Ela mostra-se que ela não é contra os animais, mas que ela vê que existem coisas mais importantes. Isso aí ela coloca, né? De uma certa forma, que são as pessoas, os seres humanos. Então, aí, continuando o texto, você vai ter muito mais certeza, né, do que ela quer revelar aí nesse texto. Então ela diz assim: tenho certeza de que o mendigo morto na beira da praia causaria menos comoção do que uma baleia. Nenhum Greenpeace, defensor de seres humanos, se moveria, nenhuma manchete seria estampada. Uma ambulância talvez levasse horas para chegar, o corpo coberto por um jornal, quem sabe uma vela acesa. Curiosidade, rostos virados, um sentimentozinho de culpa, possivelmente irritação. Cadê as autoridades? Ninguém toma providência? Então aqui, né, você tem a certeza realmente do que ela quer. Qual é a mensagem desse artigo dela, né? É uma reflexão realmente, né, sobre questões que existem na nossa sociedade. Diante de um morto humano ou de um candidato a morto na calçada, a gente se protege como uma armadura, de modo que, vejo, se entusiasmam as campanhas em favor dos animais, pelo menos enquanto se deletarem tão facilmente homens e mulheres. Então, você tem aí, né, vamos dizer, nesse texto, um posicionamento da autora, da Lia, em relação, né, a atitudes que ela, enfim, acompanha, verifica, né, nos jornais em prol dos animais. E aí ela já mostra o que é mais importante para ela, né? No caso aí, são vidas humanas. Então, vamos lá tentar resolver essas questões aqui. Vamos fazer um exercício comentado, ok? Então, em pequenos grupos, vamos ler, já lemos e vamos agora verificar. Qual é a função de um artigo como esse? E a que tipo de leitor parece dirigir-se, né? Então, aqui, pelo que a gente percebe nesse texto, o tipo de leitor seriam pessoas engajadas com causas, né, de animais, vamos dizer assim. E qual é a função desse artigo, né? Eu acredito aqui que seria provocar uma reflexão, né, sobre o superdimensionamento que a defesa e a proteção aos animais não humanos recebem da mídia, das organizações de proteção animal e das pessoas em geral. Então, eu acredito aqui que é uma reflexão que ela quer da população em relação a isso. Às vezes faz tanto, né, por esses animais, mas tem pessoas também que passam, né, por situações difíceis, como ela mostra aí, né, crianças pedindo, mortos na beira de uma praça, de um banco, pessoas dormindo no banco de uma praça. E nada se faz, não existe toda, né, essa mídia em volta. Então, é uma reflexão, né, que ela quer causar nas pessoas. Então, eu acho que essa seria a grande função desse artigo, né? E que, claro, se você tem algo a mais dizer, você pode estar aí colocando na sua resposta, ok? Além dessa sugestão aqui, que eu acabei de dar. Quarta,
O artigo de opinião expõe uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto de forma a provocar uma reação no leitor. Ninguém fica indiferente a um bom artigo de opinião. Que reação o texto de Lia Luft provocou em você? Registre também a opinião dos colegas se você conversar com eles. Se você tiver a oportunidade de estar conversando com seus colegas pelo WhatsApp, por videochamada, você pode estar anotando e registrando. Se não, você vai registrar só a sua. E aí é pessoal. Que reação do texto provocou em você? Você ficou indignado? Você ficou espantado? Você ficou surpreso? Enfim, você é que vai aí externalizar o que você sentiu. Quinta, articulista, como eu já falei para vocês, o que é um articulista, No caso é quem escreve, É quem, na verdade, é dona, vamos dizer, do artigo, que escreveu o artigo. Mantém sua discussão sobre as baleias durante todo o artigo. Isso é uma pergunta. O articulista mantém sua discussão sobre as baleias durante todo o artigo? Justifique sua resposta. Não, Ela fala, mas, na verdade, ela cita outras situações aí, Outras passagens que ela, de uma certa forma, já vivenciou. Então, a gente pode dizer que não é só sobre as baleias. Ela colocou isso aí como um ponto, mas ela colocou outras situações aí, como crianças, humanos, situações humanas aí, fazendo um certo comparativo. Então, a gente seria uma boa sugestão de resposta aí, ok? Vamos então à sexta. No texto, de Lia Luft, há várias passagens que evidenciam subjetividade. Sim, Ela fala em primeira pessoa, então você iria transcrever em que momento ela mostra, Aí tem no texto várias passagens, olha, tenho certeza, Hoje quero falar de gente, bichos. Então, você tem aí, qualquer um desses você poderia estar escrevendo aí nessa sexta, ok? Então, retomando, o artigo de opinião tem a finalidade de expor um ponto de vista polêmico e sustentá-lo com procedimentos argumentativos na forma de evidências, provas e dados. Aí vem aqueles vários tipos de argumentos que se pode utilizar, através de uma pesquisa ou de uma autoridade, até de uma vivência, ela está mostrando de uma certa forma de uma vivência. Aqui tem uma propostazinha para vocês fazerem, que é para sustentar seu ponto de vista, a escritora Lia Luft usou importantes procedimentos argumentativos, como afirmações radicais, estabelecimento de interlocução com os leitores e antecipação de possíveis críticas de seus leitores, construindo contra-argumentos. Então, você vai criar agora aqui os seus. Então, localize e marque no texto um exemplo de cada um desses diferentes tipos de argumentos, E aí, você vai, no caso, escrever aqui esses tipos de argumentos, E numa oportunidade mostrando para os colegas. Essa propostazinha aí é só para que vocês exercitem, os tipos de argumentações existentes. Por exemplo, vocês vão encontrar muito aqui nesse texto, vários argumentos que ela usou aí, a Lia. Então, você pode estar sinalizando, esses argumentos aqui, escrevendo aqui esses argumentos, E aí, de repente, você pode estar justificando esses argumentos também, num texto menor. Então, essa aqui seria, vamos dizer, a proposta para hoje, para vocês exercitarem. E mais ainda esse gênero textual que é, o artigo de opinião. Então, vamos seguir conectados. Espero que vocês tenham gostado. E, se Deus quiser, até a próxima. Beijos.